Vereadores. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. É a 12ª sessão semanal 2018, às 14h40, do dia 24 de abril de 2018, no auditório vereador José Natalabales, da Câmara Municipal da Cidade de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão semanal do exercício 2018. Registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e o vereador Marcos Vale. Registro também a presença das senhoras Cláudia Maria Poscai Lopes da Silva, professora, e também da Cristina Aparecida Poscai, também professora. E do senhor Sérgio Ricardo, prazer tê-los aqui na nossa comissão. A nossa assessoria, também uma boa tarde, assessoria do vereador Cláudio Moreno. Deliberação de atas, ata das 6ª, 7ª e 8ª sessões da comissão, realizadas respectivamente 13, 20 e 27 de março de 2018. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam. A comissão está aprovada por unanimidade as referidas atas. Análise de matéria em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até o prazo da comissão, 25 de abril de 2018. Moção número 3 de 2018, da autoria do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de um programa voltado à promoção da qualidade de vida dos parkinsonianos e suas famílias, dos mesmos moldes do programa Raimunda Moura, da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia. Eu designei como relator o vereador Basílio Zequini Filho. Pois não, vereador. Boa tarde. Com relação à matéria, trata-se de moção de autoria do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, os estudos visando a implantação de um programa voltado à promoção de qualidade de vida dos parkinsonianos e suas famílias, nos mesmos moldes do programa Raimunda Moura, da Prefeitura Municipal de Estância de Atibaia. Quanto à legalidade, nada a opor. Em relação ao mérito, somos favoráveis, destacando, inclusive, que a iniciativa é bem sucedida e já foi apresentada na tribuna livre desta Casa. Diante do exposto, somos pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Basílio, a moção 3 de 2018. De acordo. De acordo. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Basílio, a moção 3 de 2018. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo da relatoria 24 de abril de 2018 e da comissão até 2 de maio de 2018. Projeto de lei número 11 de 2018, da autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre informações de interesses dos munícipes na forma que especifica. Eu me designei como relator desse projeto e solicito da nossa assessoria legislativa que peça ao nosso departamento jurídico um parecer quanto à legalidade de iniciativa desse projeto, já que surgem realmente dúvidas em outras iniciativas do mesmo molde, da mesma forma. Quando o vereador, viu, vereador Marcos Vale, eu quero tirar essa dúvida pela Comissão de Justiça. Se cria despesa, é isso? É, se cria despesa ou não. E é muito importante o vereador poder participar com algumas sugestões no Executivo. Mas algumas coisas são tolhidas. E algumas coisas são passíveis de legalidade. Então, eu gostaria de um parecer por escrito do nosso departamento, para que eu possa dar sequência na análise desse projeto. Até porque eu tenho algumas sugestões também legislativas e gostaria que, com base nesse parecer, também vai nortear as outras pretensões. E eu solicito prorrogação de prazo por 2 sessões, por 2 semanas, 14 dias, com a concordância dos colegas vereadores. Está deferido esse meu pedido. De acordo. Moção número 14 de 2018, de autoria do vereador Tião do Fórum, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a concessão de isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo municipal aos atiradores do tiro de guerra, quando fardados nos horários de ida e volta da instrução. Eu designei o vereador Cláudio Moreno. Senhor presidente, eu peço prorrogação para a próxima sessão, para dar parecer a esta moção 14 de 2018. Com a concordância dos demais colegas, eu defiro o pedido do vereador Cláudio Moreno quanto à prorrogação para a próxima sessão do parecer da moção 14 de 2018. Moção 15 de 2018. Autoria do vereador Dr. Cláudio, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando ao remanejamento de todas as faixas para travessias de pedestres próximas às rotatórias do município. Eu designei o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Minuto só, presidente. Pois não.
Concluindo aqui. Quanto à legalidade, senhor presidente, nada a opor. Em relação ao mérito, trata-se de propostas que visam remanejar as faixas de travessia de pedestre localizada próximos às rotatórias, de forma a proporcionar mais segurança e facilidade no deslocamento aos usuários. Por se tratar de moção, somos favoráveis ao seu encaminhamento ao Executivo Bragantino para os devidos estudos de viabilidade. Portanto, a conclusão é pela aprovação, presidente. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os salvo-lares pendentes da comissão está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho Bueno do Asilo, perdão, a moção 15/2018. Moção 16/2018, da autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a conjugação de esforços com a rede estadual de ensino para garantir uma transição tranquila do ensino fundamental para o ensino médio às crianças, em especial aquelas com deficiência. Designei o vereador Basílio Zecchini. Senhor presidente, gostaria de pedir prazo para a análise dessa moção para a próxima semana. Próxima semana? Com a concordância dos demais colegas, eu defiro o pedido, vereador. Está autorizado a prorrogação de prazo do vereador Basílio, moção 16/2018. Moção 17/2018, da autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, a aprovação da proposta de emenda constitucional PEC número 10/2013, que retira o fórum privilegiado de políticos e autoridades brasileiras. Eu designei como relator o vereador Marcos Vale. Senhor presidente, relatório. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, de início devemos observar que o chamado foro privilegiado para prefeitos, deputados estaduais e federais, ministros, senadores, governadores, eu pus entre outros, mas eu queria frisar, membros do Judiciário, do Ministério Público, foi criado não para privilegiar, mas sim para que não houvesse favorecimentos ou até perseguições, principalmente em comarcas pequenas, onde há ou pode haver um contato direto entre, por exemplo, o prefeito e membros do Ministério Público ou do Judiciário. Teoricamente, o eventual acusado até teria um prejuízo por ter uma instância suprimida no mínimo. No entanto, na prática, observa-se que o chamado foro privilegiado acaba por se tornar mesmo um privilégio devido a um fato evidente: a demora, a delonga nos julgamentos dos tribunais. Há casos notórios de julgamentos que tiveram tanta delonga que acabaram por gerar prescrição sem julgamento do mérito. Isso traz sensação de impunidade e de que esse foro foi criado para beneficiar, privilegiar eventuais corruptos de colarinho branco. Nesse momento que se prioriza o combate à corrupção, é extremamente importante, no mínimo, reduzir consideravelmente ou extinguir o chamado foro privilegiado. Conclusão pela aprovação. Mas antes de terminar, hoje a Folha de São Paulo publicou na sua página A6, Brasil possui ao menos 58 mil autoridades de 40 cargos com foro especial. Só para vocês terem uma ideia. Juízes, 24.659, tem foro privilegiado. Membros do Ministério Público, 11.471. Prefeitos, 5.570. Membros da Defensoria Pública, 3.149. Membros do Ministério Público da União, são os promotores federais, 2.551. Procuradores do Estado, 1.251. Deputados estaduais, 1.059. Deputados federais, 513. Senadores, 81. Oficiais generais das Forças Armadas, isso eu nem sabia, 393. Ministros do Supremo Tribunal Federal, 11. Governadores, 27. E Presidente da República, 1. Eu até queria juntar essa matéria no parecer, né? Acho que ilustra. Eu não sei se deveria tirar o foro privilegiado de todo mundo, mas devia se reduzir consideravelmente. Realmente, eu sou a favor da proposta e pediria a juntada dessa matéria, que eu acho que é esclarecedora, no parecer. Pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Inicialmente, eu quero agradecer as suas palavras, vereador, e deixar registrado que o foro privilegiado não é só para político, não. Também é para promotores de justiça, para juízes. Então, todos estão com a toga, né, protegida num espaço reservado a eles, e bem claro com o Marcos Vale, com relação à demora que é o julgamento. Não se só a perda de uma instância a mais, qualquer tipo de favorecimento ou algum prejuízo em função do conhecimento, do dia a dia do município em relação ao juiz de primeira instância, ao acusado, mas é importante que
isso se sirva para todos os cidadãos brasileiros, né? E principalmente sabendo que o Supremo também julga agora, semana que vem, algum incidente sobre o fórum privilegiado, se não me engano, em maio. Aí é uma questão, inclusive, Marcolino, Bueno. Porque quando você tem o foro privilegiado, de repente você muda a sua condição. Por exemplo, você é prefeito, é um caso até emblemático, se eu não me engano, do prefeito de Cabo Frio. Ele era prefeito, daí ele tinha o foro privilegiado, Tribunal de Justiça. Aí ele deixou de ser prefeito, voltou o processo para a primeira instância. Aí ele se elegeu deputado federal, foi para o STJ, né? O F, né? STF. Aí ele deixou de ser deputado, ia voltar para a primeira instância e ia prescrever. Então, o que estão julgando é isso, a possibilidade de ficar no STF e não ter essas transferências. Só para um novo mandato assumido. Exatamente. Continua em discussão, parecer do vereador Marcos Vale. Essa questão é bem complexa, né? E foi notícia nesses últimos dias aí, casos que ficaram 10, 15 anos lá no STF, teve que ser colocado como prescrito. Não deu, o STF acabou não julgando. Alguma coisa precisa ser feita, mas a gente observa que não vai ser do dia para a noite que todo esse sistema vai modificar. Porém, nesse ponto aí do foro privilegiado, eu tenho a mesma noção do vereador Marcolino, acredito que a gente precisa dar um basta nisso. Eu sou favorável. Continua em discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis pela comissão está aprovada por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale, a moção 17/2018. Moção 18/2018, e solicito então o encarte ao parecer do vereador da matéria do jornal, a Folha, né, de São Paulo. Folha de São Paulo, página A6, primeiro caderno. Muito bem. Moção 18/2018, de autoria do vereador Antônio Bugalu, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a remessa a esta Casa de projeto de lei, dispondo sobre a obrigatoriedade de os hospitais e maternidades oferecerem aos pais de recém-nascidos treinamento para os primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção da morte súbita. Eu designei o vereador Cláudio Moreno como relator. Presidente, antes de dar o parecer, alertado pelo vereador Basílio Zecchini, eu fiz um levantamento dessa proposta para a Lei Lucas, que está sendo, no momento, destacada em várias cidades do Brasil, e no estado de São Paulo não é diferente. E só para informar os colegas vereadores, houve uma situação aqui em Campinas, onde um garoto chamado Lucas, de apenas 10 anos, Lucas Begales Zamora de Souza, de 10 anos, morador de Campinas, ele morreu após se engasgar com um pedaço de salsicha durante uma excursão da cidade de Cordeirópolis. A escola dele foi para lá e, na hora do lanche, a criança acabou engasgando e faleceu. Devido a isso, criou-se aí uma comoção geral e vários municípios estão propondo uma lei nessa linha para tentar prevenir. E aí, na pesquisa que eu fiz, surgiu a seguinte dúvida. A moção do vereador Bugalu, ela vai na mesma linha, só que inicialmente envolvendo a obrigatoriedade de os hospitais e maternidades oferecerem aos pais de recém-nascidos treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Como está vendo essa situação em vários municípios, só que um pouco mais abrangente, eu levantei que na cidade de Ilhabela, uma legislação envolvendo essa parte de creches e hospitais e escolas, está tramitando e é de autoria de vereador. Na cidade de Barra Bonita, também está tramitando e é de autoria de vereador. E na cidade de São José dos Campos, tem um projeto de lei número 16, que também está tramitando lá e é de autoria de vereador. E aqui, o jurídico da casa sugeriu ao vereador Bugalu que, ao invés de ele fazer um projeto de lei sobre isso, que ele mandasse uma moção para a prefeitura, pedindo para que a prefeitura encaminhe esse projeto para cá. E como eu estou com bastante dúvidas sobre a situação, eu gostaria que o jurídico, até já conversei previamente com o doutor Romeu e com o doutor Renato, queria que o senhor deferisse para que o jurídico viesse aqui para me explicar por que o vereador não pode apresentar diretamente um projeto de lei. Tudo bem, vereador. Eu solicito a presença do doutor Romeu,
do Departamento Jurídico da Casa. Enquanto isso, nós vamos à moção 19/2018. Permite, vereador, passar para frente? Sim. Moção 19/2018. Então, a moção 18/2018 fica suspensa por enquanto a sua discussão. Moção 19/2018, da autoria do vereador Natanael Ananias, que quer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Executivo, estudos visando a reforma do campo de futebol e da quadra poliesportiva da rua Antônio Lupe, Jardim Guatemi. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Boa tarde, doutor Romeu. Obrigado por estar aqui na nossa comissão. Esse aqui é esse? É a 19/2018. 19, né? Isso. Senhor presidente, em relação à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, somos favoráveis, tendo em vista que a reforma dos referidos equipamentos públicos trará melhores condições à prática esportiva da população usuária. Tratando-se de moção, opinamos pelo seu envio ao Executivo Bragantino para os devidos estudos de viabilidade. Pela aprovação, presidente. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho Bueno do Asilo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho, a moção 19/2018. Eu quero voltar, então, que é a moção 18/2018, de autoria do vereador Antônio Bugalu, e passar a palavra, então, ao vereador Cláudio Moreno, para os seus questionamentos ao nosso doutor Romeu. Como eu adiantei para o senhor, há essa dúvida eu vou pegar como base aqui a proposta de São José dos Campos, de autoria de vereador, que aí é mais abrangente, fala das creches e escolas da rede pública e particulares instaladas no município de São José dos Campos, ficam obrigadas a oferecer curso de primeiros socorros aos seus professores e funcionários que tenham contato direto com os alunos. No caso da moção, normalmente quando vem a moção do vereador é porque o jurídico informa para ele que essa seria de prerrogativa do Executivo. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que o vereador Bugalu ele não pode apresentar uma legislação parecida com essa de São José dos Campos, Ilha Bela e Barra Bonita. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro me permita, o vereador Cláudio Moreno, que a questão não é pode ou não pode. O vereador tem toda a autoridade para, inclusive, é só determinar que o projeto é elaborado. O que o Departamento Jurídico da Casa se predispõe a fazer, até em virtude das atribuições que lhes são conferidas pelo cargo, exatamente de orientá-los no sentido de se evitar as consequências de uma eventual ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem, esse projeto que o vereador leu de São José dos Campos, de acordo com a nossa lei orgânica, artigo 46, trata-se de serviço. Isso é legislado de forma concreta. O legislativo, como pressupõe que todos aqui saibam, ele só pode legislar em matéria genérica, abstrata e norma de conduta. Qualquer legislativo, seja o municipal, estadual ou federal, não se pode legislar em matéria, em caso concreto. Isso aí é ação de administração. Toda lei que efetivamente produz um resultado concreto, seja de serviço, de implementação de programa ou coisas do tipo, evidentemente que reflete numa ação administrativa do Poder Executivo e é reservado, por essa razão, a iniciativa exclusiva ao chefe do Executivo. Isso em qualquer das esferas. A grosso modo, seria, fazer um projeto para asfaltar a Avenida Pires Pimentel. Exato. Ou fazer eu estou dando um caso concreto aqui. O caso concreto que ele está trazendo é que está se instituindo uma obrigação, é um serviço. Qual é o serviço? Que é de implementar um curso de preparação. Isso, de primeiros socorros. Então, alguém vai administrar esse curso. Esse curso vai ter custo. Isso é um serviço. E isso está inerente a uma atividade de administração. E não do legislativo. No caso da moção, não é o município, né? Então, aqui ele foi orientado o vereador a apresentar uma moção, porque entende-se que nesse caso, teria que ser de iniciativa do Executivo. Não, eu entendi. Só que você está citando exemplos que é do município. Eu estou citando exemplos... E a moção parece que obrigaria a Santa Casa... Não. Hospitais e maternidades, está aqui. Inicialmente, a moção está mais voltar aos hospitais mais simples. E maternidades, não ao município. Isso. Mas a ideia geral que surgiu desse assunto, e até eu gostaria de ouvir essa orientação do jurídico para poder fazer uma sugestão, porque a minha sugestão seria que o vereador Bugalu, ao invés de apresentar
a moção, que ele apresentasse um projeto de lei mais amplo, aí envolvendo creches, escolas, maternidades e tudo mais, fazendo com que o nosso legislativo pudesse ser o autor da lei. Eu tenho conversado com o doutor Romeu em outras ocasiões, e eu estou querendo entender por que que em São José dos Campos pode, por que que em Campinas pode, por que que em Barra Bonita pode e Bragança Paulista não pode. Não é possível que a lei orgânica de cidades tão importantes como São José dos Campos e Campinas estejam erradas e a nossa esteja correta. Eu não consigo. Outra situação, eu também, como vereador, mesmo correndo o risco de haver uma ação do município para derrubar a legislação, eu usei a minha prerrogativa de colocar um assunto importante em debate. Agora, se nada pode, por que nós estamos aqui? O legislativo, eu até ouvia isso de ex-vereadores, eu não posso. Eu estou aqui há 1 ano e 4 meses e estou começando a me sentir assim, super engessado. Nada pode nessa Câmara de Bragança. Agora, puxa vida, São José dos Campos pode, está aqui, ó, mesma coisa. Os cursos serão ministrados por entidades e instituições especializadas sediadas no município ou por bombeiros pertencentes à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O curso terá validade de 2 anos. As unidades de ensino da rede pública e particulares deverão manter kits de primeiros socorros. E a legislação de vereador. Vereador Cláudio, deixa eu só fazer uma colocação. O jurídico tem uma posição, uma opinião que tem o chefe do departamento jurídico. Existem projetos que geram polêmicas. Às vezes se faz um projeto em determinado local, se veta, outro promulga para ver o que dá, etc. e tal. Ele dá uma orientação. A orientação dele, não me parece que a convicção dele é essa, né? Agora, há outros precedentes? Mas você sabe que o direito é extremamente subjetivo. Veja, o Supremo Tribunal Federal tem votações 6-5, e são todos doutos em direito, né? Então, é uma questão de... Permite uma parte. De convencimento. Ele fez uma orientação que ele está... O vereador Cláudio Moreno tem toda a razão na questão dessa insistência. E eu queria, se tiver um pouco de vontade política e desburocratizar um pouco a questão da legalidade, eu não entro nesse mérito, mas os próprios postinhos de saúde onde as mães fazem o pré-natal, e que não seria um absurdo nenhum para a Secretaria de Saúde do município estar absorvendo para que o pai também acompanhe e possa estar fazendo esse cursinho, essa preparação de primeiros socorros com relação aos bebês e tudo, eu creio que a própria Secretaria de Saúde do município poderia integrar junto nos postos de atendimento das mães que fazem o pré-natal, um dia onde o papai tem aqui junto, e lá tem profissionais gabaritados para dar esse curso, para que o pai possa estar executando essas manobras quando surgir um engasgamento. Então, quer dizer, se tiver essa vontade de querer fazer, vereador Cláudio, eu creio que é possível, sim. Deixa eu só dar um exemplo. Você fez uma colocação de mérito, que é muito relevante, mas voltando à questão jurídica. Eu fiz um projeto, uma ocasião, daquela de fila de banco, né, de um tempo para atender em banco. A Câmara aprovou. Houve, por parte até do jurídico da Casa, uma observação que o projeto pudesse ser ilegal. Os bancos entraram na Justiça e ganharam. A minha lei foi considerada inconstitucional. Você deve lembrar disso, fila de banco. Posteriormente, houve uma mudança na jurisprudência, e aí foi feito novamente um projeto, né? Até por outros vereadores, eu integrei, e acabou aprovando o projeto que, ora, era ilegal e depois passou a ser legal, mas a Justiça considerou meu projeto ilegal. Exato. E eu fui alertado na ocasião, arrisquei, mas foi julgado ilegal. Exato. Mas, então, eu acho interessante, o vereador, me permita até, o vereador Marcos Vale é um vereador campeão em fazer projetos de lei abstratos. O que é um projeto abstrato? É aquele projeto, é aquela lei que ela só traça normas de conduta. Ela não tem efeito concreto. Não é uma norma de realização.
norma de administração, norma de realização, Está funcionando. são aquelas normas em que produzem um efeito concreto no mundo fenomênico. Ou seja, esse projeto que o vereador Cláudio defende de São José dos Campos, ele tem um caráter cogente, inclusive. Será administrado por fulano, será administrado por ciclano, ou seja, tem um comando ali cogente. Então, o efeito concreto e é para aquela finalidade. Já uma norma abstrata, que o vereador Marcos Vale é campeão de fazer, é o tipo Código Penal, matar alguém, proibir a natação no lago. Isso é uma norma de conduta e que sanciona. Ele fez várias normas nesse sentido, uma delas que eu me recordo agora é que ele proibiu a prática de natação nos lagos do município, não foi isso? E aqueles que não atentarem vão sofrer uma sanção pecuniária. Então, isso é uma conduta. Nadar em lago é uma conduta que é vedada. Isso ele pode, qualquer vereador, ou qualquer deputado estadual, ou qualquer federal, assim pode fazê-lo. E por qual razão? Porque está apenas e tão somente estabelecendo uma norma de conduta para poder vigorar naquela sociedade organizada, só isso. Agora, quando você fala de uma lei de efeito concreto, que é uma lei que nós chamamos de lei de administração, é por força daquela máxima do direito administrativo que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. O prefeito, o presidente da República, o governador, ele não pode empreender qualquer tipo de ação se não estiver antes, o quê? Autorizado em lei. Então, é lei de administração, é lei de caso concreto. Se o prefeito atual quiser qualquer providência, construir uma escola em qualquer determinado local em que necessite de uma alteração, ele vai precisar submeter aqui à Câmara Municipal para obter aprovação. Senão, sequer ele pode realizar, ainda que ele tenha recurso financeiro, ainda que ele tenha dotação orçamentária, ainda que conste do seu planejamento, é lei de efeito concreto. Um serviço, que é esse, que no mérito é muito louvável, não tem a menor dúvida, eu ouvi a exposição, melhor dizendo, do vereador Cláudio Moreno, dizendo da criança que se afogou, se engasgou, é evidente que é louvável, mas ela cria, sim, uma modalidade de serviço. Ela tem, sim, um efeito prático. Essa é a razão pela qual o artigo 46 da nossa lei orgânica, amparado no mesmo artigo 61 da Constituição Federal, ele simplesmente espelhou, reservando essa competência exclusiva para o Executivo. Perfeito? Porque vai ter custos, vai gerar serviços. É isso. O que o senhor entende, então, quando o vereador não tem iniciativa, quando ele simplesmente gera um serviço à prefeitura, é isso? Porque gera uma atitude e a prefeitura tem que tomar. É porque isso aí é imiscuir um poder no outro. Uma atitude a ser tomada. Isso, quando tem uma atitude concreta. Quando a lei que iniciou-se no Legislativo, ela produz um efeito concreto na administração... Ela fere o poder discricionário. Exatamente. Ela está imiscuindo nessa discricionariedade. Ela está imiscuindo numa seara que é reservada à administração do Poder Executivo. O Legislativo faz, sim, parte da administração, sem sombra de dúvida, mas no plano político. Eu posso dizer, então, que o vereador ele faz um projeto em que ele não vislumbra ainda o resultado, é isso? Não, o projeto de lei... A questão da iniciativa. O vereador ele pode fazer abstrata, qualquer lei abstrata. Que ele não visa o resultado, ele cria uma norma. Norma de conduta. Mas não uma norma que subsequente a prefeitura tem que agir. Isso, é um exemplo bem chulo. Proibido pisar na grama. Então, mas o que eu... Pisar na grama Marcos... gera a fiscalização, mas não gera, automaticamente, ela não fere o poder discricionário. Mas, olha, o ponto que eu quero chegar, e até isso pode se prolongar para outros momentos... Não, o Legislativo é um poder que tem uma série de limitações. Não, sim, Marcos, mas por que o Legislativo de São José dos Campos, que fica no estado de São Paulo, pode e nós não podemos? Eu não sei se eles podem, ele arriscaram fazer. Não pode. Eu já pedi uma pesquisa. Como que ele não pode? Passei se não tem uma ação direta ajuizada. Porque tem muitas leis que estão aí, mas que estão sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles arriscaram fazer, passou lá, ou passou... Quem é a parte para entrar com ação de inconstitucionalidade, nesse caso, de São José? Só se a prefeitura se sentir prejudicada. Ou o Procurador-Geral de Justiça. Ou alguém. Agora, o Procurador-Geral de Justiça. No exemplo de que o prefeito não se manifeste se a lei é sancionada, ela é uma lei ilegal, então? Por iniciativa? Enquanto não for declarado... O prefeito sanciona esse projeto de lei. Ela tem um princípio, na sua opinião, pelo modo jurídico, de iniciativa.
Então, há uma corrente do José Afonso da Silva que ele defendia que quando o prefeito sanciona, promulga e publica uma lei cuja iniciativa, a priori, era reservada dele, mas foi um vereador da bancada e ele sanciona, Ele está... exatamente, ele avaliza, essa é uma corrente doutrinária que diz que convalida o vício de iniciativa. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STF não aceitam essa assertiva. Se o Procurador-Geral de Justiça, independente da vontade do prefeito, vamos imaginar que qualquer vereador aqui apresente um projeto dessa natureza que o Cláudio falou, o prefeito atual, ele sanciona, promulga, a lei vai começar a produzir os seus legais e jurídicos efeitos. No entanto, calha de algum da oposição, ou até mesmo um da OAB, ou qualquer cidadão, representar o Procurador-Geral de Justiça. Ele vai ingressar com a ação. Foi o que ocorreu. Tem uma ação direta recente, que nós fizemos a defesa agora, de uma lei de 2002, das atribuições do cargo de chefia de divisão da Prefeitura. Ele está dizendo que não condiz, e o Procurador-Geral de Justiça que ingressou com a ação. No entendimento dele, é inconstitucional essa lei municipal. Tem uma minha também do estacionamento. shopping. Estacionamento, exatamente. O shopping. O estacionamento. O Procurador-Geral foi provocado, alguém provoca, alguém noticia, pega a cópia da lei, então lei, e envia ele dizendo, olha, eu entendo que é inconstitucional, ele faz uma análise, e o Procurador-Geral, ele tem a legitimidade para propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Assim como outros também, a OAB também pode, né? Ok, vereador. Então, eu queria concluir, a gente tem essa questão que eu levantei aqui, nós vamos voltar lá naquela situação que nós falávamos relacionado ao primeiro emprego, que também era uma questão de conduta, que nós apresentamos aqui, e que eu acabei retirando lá para pedir ao Executivo que mandasse um projeto. Eu acredito que nós estamos chegando num ponto aqui que, baseado em outras cidades, a gente vai precisar arriscar um pouco mais. Vamos precisar receber a orientação do jurídico contrária, apresentar mesmo assim o projeto de lei, fazê-lo tramitar. Agora, tem o ponto também que, dependendo da forma que o jurídico entenda, e a gente tiver 400 leis em outros municípios, aí fica muito complicado para a gente atuar, né? Nesse caso específico aqui, eu acredito que vale a pena enfrentar, correr o risco, apresentar a lei e ver o que vai dar lá na frente. Porque não é possível um legislativo que custa quase 20 milhões de reais por ano à população, está totalmente engessado, nada pode. E a gente acaba corroborando essa tese de que o legislativo, ele, infelizmente, não produz. Porque numa coisa como essa, aqui em Bragança não pode, em São José pode, em Campinas pode, em São Paulo pode, aí eu volto de novo, aproveito para arrematar e falo do nosso regimento interno, aqui um vereador faz uma denúncia, ele não pode participar da SEI. Parece que tudo foi armado para que a Câmara não produza. O armado que eu falo é votado em regimento, colocado no regimento, feito na lei orgânica, e parece que a gente está aqui para ver o tempo passar. Não dá para fazer nada. Imagine um vereador fazer uma denúncia e não poder participar da SEI. Na Assembleia ele é presidente da SEI. Aqui não pode. Veja o caso, o Tião do Fórum foi apenas ouvido no caso da BBC. Quer dizer, é algo que eu gostaria de colocar em debate aqui, e vou solicitar prazo para conversar com o vereador Bugalu, conversei com a assessora dele sobre isso. Eu acho que vou sugerir para ele, se for o caso, até retirar a moção e apresentar o projeto de lei. Se ele entender que não, aí darei o parecer favorável pela aprovação da moção dele para ir para o Executivo. Mas é aquela coisa, vai para o Executivo, ele é inclusive um vereador de oposição, até voltar para cá, meu amigo, foram-se 8, 10 anos, e os outros municípios ao redor já estão conscientizando, já estão com a legislação, já estão fazendo os cursos, e a gente continua na idade da pedra aqui em Bragança, infelizmente. Eu peço prorrogação, presidente. Só uma parte. Algum fato novo, doutor? Só um complemento aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Eu pedi para o doutor Renato, ele já achou aqui um parecer de ação direta de inconstitucionalidade de uma lei semelhante a essa que ele falou, que já está do município de São José do Rio Preto. Não sei se você tem um modelo aí também. Não tenho, só tenho São José do Rio Preto. Ela está aqui, já. A Lei Local de Iniciativa Parlamentar, que institui o Programa Municipal dos Primeiros Socorros na rede de ensino público particular, é procedente a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes em virtude da reserva de iniciativa legislativa ao chefe do Poder Executivo. Está aqui. Passo às mãos dos senhores, que isso é coisa recente, e que serve como um precedente
indicativo seguro, aliás, de que essa lei de São José dos Campos, por certo, já está com o seu destino determinado. Agora, fiquem à vontade, vereador Cláudio Moreno, a sua liberdade é ampla e plena, assim como de todo e qualquer vereador. Os pareceres nossos, eles simplesmente são opinativos. Sim. Não tem caráter vinculante. O que eu gostaria de pedir ao jurídico, presidente, é justamente que seja enfático na hora que o vereador, em especial o vereador de primeiro mandato, que está chegando, e que, às vezes, o vereador de primeiro mandato ele leva a orientação do jurídico como sendo uma certeza, não é? É importante que se fale isso, converse com o vereador, olha, isso aqui o senhor pode fazer, mas tem esse risco, pode haver a questão de inconstitucionalidade, pode haver, mas o nosso entendimento não é esse o caminho. Aí fica claro, é o vereador, com essa liberdade que o Romeu acabou de citar aqui, ele decide o que vai fazer. Agora, chegar no jurídico aqui da casa e tudo que você chega lá, não pode, aí fica bem complicado. Lembrando, vereador Cláudio Moreno, que esta Comissão de Justiça vai determinar a questão da legalidade, não com apoio ou não do Departamento Jurídico, e na questão da ilegalidade, o plenário será soberano no julgamento da questão. Exatamente. Então, aí existirão 2 momentos oportunos para que se discuta essa questão da legalidade. Ele tem que opinar, a opinião do jurídico, e o jurídico existe para isso, para orientar. Nós não podemos forçar o jurídico a ter a opinião que nós queremos ter. Quantas vezes eu trouxe uma lei, uma ocasião, disse que não podia, eu trouxe o acórdão, né? Dividido, de 2-1. Dividido. Então, mas aqui eu quero deixar claro que não há nada de forçar para o jurídico ter a opinião igual à nossa. Eu só estou solicitando que essa barreira colocada entre o vereador que seja bem esclarecido. Exato. Olha, agora, isso pode, não pode, cuidado, eu penso essa é assim... a Comissão de Justiça. A gente começar a votar coisa notoriamente ilegal, fica até ruim para a comissão. Eu lembro que veio um projeto aqui das páginas não, é vereador, legislatura passada. Não, é outra história, não, veio, não é outra história, mesmo. Totalmente diferente. Veio aqui, todo mundo falando do que é o mérito, que era isso, que era aquilo. Eu falei, pô, esse projeto é ilegal, e era ilegal. Iniciativa do Executivo, isso aí. Era ilegal, não, estou dando um exemplo. O senhor está juntando algo iniciativa do Executivo eu estou dizendo que a iniciativa do Legislativo. Justiça não pode votar só no mérito. A Comissão de Justiça tem que ver a parte da legalidade. Né? Eu me recusei, falei, eu sou advogado, como é que eu voto um negócio desse? A Comissão de Justiça, o vereador Marcolino, o presidente bem colocou, viu, vereador Cláudio Moreno, e é o correto. O departamento jurídico, ele apenas opina, auxilia, inclusive, a Comissão de Justiça. Ele serve como suporte. Agora, se a Comissão de Justiça, por maioria dos seus membros, ela pode simplesmente não acolher o nosso parecer, como muitas vezes já aconteceu. Esse caso que o Marcos citou aí, que foi dividido, até vou te falar qual foi, é aquele projeto de lei que você criou o tributo verde, não é isso? Que eu falei, não pode, isso ainda você não pode fazer. Daí ele me trouxe um acórdão do Tribunal de Justiça do município de Itatiba, que por 2 votos a 1, não foi unânime, dava razão para o Marco Vale, e isso aí, ainda o parecer eu mantive, a comissão rejeitou, a Comissão de Justiça, que é o órgão próprio, que, aliás, pela Constituição, é o órgão próprio. A Constituição Federal confere amplos e plenos poderes para que a Comissão de Justiça legitime o reconhecimento ou não da legalidade. E não o Departamento Jurídico. O Departamento Jurídico é um suporte, é um acessório, simplesmente para poder, às vezes, socorrer uma eventual dúvida que a comissão possa ter. Mas não somos nós que determinamos, não. Exato. E quando eu converso com o senhor sobre essas situações, eu quero, na maior parte do tempo, seguir as orientações do jurídico, mas eu gostaria que isso ficasse claro para o vereador quando ele chegasse lá para discutir uma provável proposta. Lembra aquele caso que nós falamos das calçadas, que também lá no município, salvo engano, de Taubaté, foi feito da mesma forma, foi Caraguatatuba, coisa recente agora, o vereador fez uma legislação de como a questão de calçadas e tal, e aqui entendeu-se que nós não podíamos, tinha que pedir para o Executivo mandar, porque tem a questão... Existe aquela expressão, vereador Cláudio, tem que pagar para ver. Pagar para ver, exatamente. Às vezes o próprio jurídico vai falar, olha, no nosso entendimento, isso aqui não... Porque tem uns casos, né, Romeu, que são dos dois. O problema, doutor Romeu, desculpa, é que para muitos vereadores, não vou dizer só Bragança,
o jurídico é soberano. Para muitos vereadores, o que o jurídico disse? Disse que é contrário. Então, aí o vereador fica com aquilo na cabeça, fala, então eu não vou arriscar. Porque a decisão final, uma segunda instância de uma decisão de um mandato de segurança, ação de constitucionalidade, quanto tempo demora para analisar? Nessa, muitos projetos podiam passar, estar em produção, em atividade, esse curso, por exemplo, né, que resolveria até entre aspas, uma morte, né, vamos dizer assim. Então, é muito tempo entre o que pode ser caracterizado inconstitucional ou não, até a decisão. Pois não, vereador Titinho, desculpa, até o senhor estava pedindo para assim, eu estou ouvindo atento às considerações de todas as partes, mas eu vou insistir ainda, o vereador Cláudio, com relação à ideia do vereador Bugalu. Creio que a Secretaria de Saúde do município tem desenvolvido tantos projetos momentâneos, alguns temáticos na Secretaria de Saúde, né, doutor? E se acaso, por exemplo, se transformasse numa moção e houvesse um empenho dos vereadores para que conversasse com a Secretaria de Saúde, se ela, por exemplo, quiser colocar na rede municipal, aonde nos postos de saúde, aonde atende as gestantes, incluir também esse cursinho onde o marido e a esposa participem, e ela consiga, dentro do orçamento dela, viabilizar isso, porque tem muitos outros cursos de formação relâmpago que a Secretaria faz, ela teria o poder de fazer isso, seria a medida viável mais rápido para conseguir isso, e teria legalidade sem muita burocracia. Estou errado ou é uma colocação pertinente que pode até ajudar e mudar a questão, transformar numa moção e, de repente... Não, a moção, né? A moção já existe. Ah, já existe. Já, então tá mais fácil. moção. Tá mais fácil. Um outro exemplo também é esse dos rojões. Um monte de gente está fazendo, proibindo o rojão. Eu ia fazer o projeto. Eu fui convencido, porque eu queria fazer o projeto lá de proibir rojão, que faz barulho, por causa dos animais. Várias cidades fizeram. Tem várias ações também de constitucionalidade. Me convenceu de que o projeto era legal. Embora eu, no mérito, seja totalmente favorável. Exatamente. Sim. Bom, então eu vou solicitar prazo para concluir o parecer dessa moção. Qual que é o prazo que o senhor precisa, vereador? Não, já para a próxima sessão mesmo. Próxima sessão? Isso. Tá. Então, com a concordância dos colegas, está deferido o pedido. Mais algum questionamento, doutor Romeu? Não, o senhor quer juntar esse parecer? Quando eu for fazer Não, eu vou fazer. Eu não vou juntar ainda. Não? Eu vou levantar mais detalhes, ver Então, outros. deixa sobre Quero pegar nossa também. responsabilidade desse parecer da Comissão de Justiça. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Mais Romeu. algum questionamento, doutor Romeu? Não. Doutor Romeu, muito obrigado. O senhor está dispensado. Obrigado pelas suas orientações jurídicas. Então, a moção 18/2018 está deferido o pedido de prorrogação de prazo do parecer do vereador Cláudio Moreno para a próxima sessão. Projeto de Lei 12/2018, que dispõe sobre a alteração da Lei número 3.861/2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, CMSP, e do Fundo Municipal de Segurança Pública, FMSP, e da outras providências correlatas. Relator designado, o vereador Basílio Zecchini Filho. Senhor presidente, gostaria também de pedir prazo para a próxima semana. Com a concordância dos demais colegas, eu defiro o seu pedido, vereador Basílio, para a próxima semana, do seu parecer do projeto de lei 12/2018. Material recebido do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao pedido de informações 127/2018, sobre aquela área pública cedida para cooperativas de reciclagem. Alguém quer tomar consciência? Eu deixo à disposição dos senhores vereadores. Está à disposição dos senhores vereadores para conhecimento. Quero uma cópia. Nós vamos analisar na próxima sessão. Concorda, vereador? Ok. Então, os vereadores tomam conhecimento desse pedido de informação e na próxima sessão... Aliás, esse caso foi trazido pelo Ditinho, né? Marcos Vale? Não. Esse foi do Ditinho. As cooperativas lá da reciclagem. Né? É do Ditinho. O assunto foi apresentado pelo Ulisses, mas... Eu acho que Não, são dois assuntos que estão misturados. Eu acho que misturaram aí, presidente. Porque o meu pedido não tem nada a ver com o senhor Ulisses, né? Sobre a área pública cedida para cooperativa de reciclagem. É. Não tem nada a ver com o descarte de resíduos sólidos. Isso.
Bom, então eu determino que seja expedido cópia para cada colega vereador e na semana seguinte, próxima sessão, vamos discutir esse item aqui. Era só para saber sobre se aquele terreno é concedido, eles têm a legalidade para funcionar lá, só isso. Eu quero uma cópia desse material. A pergunta é: a Prefeitura Municipal possui alguma área cedida para cooperativas de reciclagem? Em caso positivo, aonde se situa a área? É justamente esse assunto. Então, o material está aqui. Correspondência externa 05/2018. Ainda nós aguardamos a resposta do pedido de informações número 139 de 2018 para concluirmos este e-mail enviado pela senhora Maria Bueno da Silva, que não concordou com a nossa resposta. Encerramento. Senhor presidente. Pois não, vereador Basílio. Eu queria ver se a comissão aceita fazer um pedido de informação através da própria comissão a respeito do andamento do plano de mobilidade urbana. O senhor quer justificar, por favor? Na realidade, eu estou sendo bastante cobrado, vários munícipes estão perguntando como que está caminhando. Foram feitas 2 reuniões estratégicas do plano, né? Uma primeira, uma segunda, mas eu queria um posicionamento mais formal do que já está feito até o momento, o que a Prefeitura tem, o que a empresa já apresentou, em que passo que está essa situação aí, qual é o próximo passo, previsão. Então, nesse sentido... Os vereadores concordam, em nome da comissão? Sim, concordo. O senhor já tem os questionamentos para passar? Eu faço... Da mobilidade urbana? Não. Não, só audiência pública. Aquele lá era do projeto, mas na verdade é um complemento ao que o vereador Cláudio Moreno estava comentando. Agora é sobre a situação do plano mesmo, que é um plano que foi contratado, foram feitas 2 audiências públicas, para saber a situação que ele está, o que foi realizado até o momento, o que a empresa já apresentou, qual o prazo de conclusão, qual que é a próxima... Mas eu passo... os quesitos por escrito. Aquele debate é sobre a URBA, que foi falado só sobre o transporte coletivo. Não é só uma sobre sugestão o projeto. não é outra... Tá. Encerramento. Nada mais havendo... O senhor quer mais ninguém? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da apresentação. As senhoras querem fazer algum comentário, algum questionamento? Não? Então, obrigado, pela presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h30, ficando os senhores vereadores convocados para a 13ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa, eu relembro aos senhores colegas, dia 2 de maio, quarta-feira, 14h30. Ok, vereadores? Uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Bem.